Quero aqui agradecer o convite da BMS e parabenizar, né, porque são 35 anos, e 35 anos é uma história que muita gente ajudou a construir. Citar aí a professora Vera, o Eletro Bonini, o professor Cândido, que foi o primeiro presidente, passando pelo Edson Franco, que está aqui, o doutor Gabriel e agora o Janguier. E cada diretoria foi construindo tijolos para chegar nessa representação. Então, quero dar os parabéns à BMS, agradecer também as oportunidades que aqui tive de aprender, de participar nesses 29 anos dos 35 que a BMS existe. E, independentemente, né, das coisas que passam, o fato é que o segmento superior, cada vez mais, ele se fortalece, e não só na sua representação, mas principalmente na oferta de qualidade de cursos. Se a gente olhar o que era o ensino superior na década de 70 e o quanto hoje ele melhorou em todos os segmentos, desde infraestrutura, corpo docente, projeto, realmente, e tudo isso são os tijolos que essas instituições que estão aqui hoje no ensino superior, bem como as suas representações, fizeram o seu trabalho, e parabéns aí à diretoria. Professor Baroni, logo com a medida provisória, claro que todo o setor preocupado, sem dúvida alguma que o financiamento estudantil ela é uma política extremamente importante de acesso, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, com 14 milhões de desempregados, as instituições também com seus problemas naturais de recebimento de mensalidade em função dessa falta de emprego, e mais ainda um plano nacional a ser conduzido para melhorar os indicadores de ensino superior. Sem dúvida que o FIES assim como o ProUni, são dois programas, eu digo, essenciais e impactantes para que isso venha a ser cumprido. Eu vou colocar aqui algumas preocupações. A primeira preocupação, talvez até de natureza da política pública mesmo, considerando que, por muito tempo, o IAD não tinha o financiamento estudantil e, de certa forma, era um pouco explicável, considerando que haviam poucas instituições. Pelos dados últimos, aí são 387 instituições credenciadas no IAD. Quer dizer, nessa quantidade e nessa pulverização, me parece que é importante que o FIES seja também retomado a fim de atender a um segmento hoje que vai crescer naturalmente, já está crescendo. Então, mais uma reivindicação. Em relação à medida provisória, alguns pontos de preocupação têm sido colocados pelo setor, e eu estou aqui na condição de representante disso. Um primeiro aspecto, e nós sofremos muito em 2014, devido à trava que teve em relação aos contratos, todo mundo lembra, né, dos 4,5, depois 6,41, e os processos não eram finalizados, os aditamentos não eram feitos, as instituições ficaram sem receber, foi um processo que demandou judicialização, o que não é o melhor, né? E a preocupação vem que a origem agora dos reajustes estabelecidos no contrato de financiamento pela medida provisória, estabelece que o comitê gestor que vai ser criado vai ter a definição, e não, pelo que se consta aqui, não será a base dos reajustes de mensalidade aquelas que as próprias instituições fazem de acordo com a Lei 9.870. Só para estabelecer uma preocupação, o setor está mobilizado em relação aí à reforma que se pretende fazer, tributária, saindo de um PIS e COFINS de 3,75 para 9,25. Imagina se isso acontece e a mensalidade não vai sofrer o impacto necessário para que se tenha o reajuste. Eu acho que já há duas garantias que são importantes e definidas no FIES, que é garantir que todos os descontos coletivos concedidos atingem também o aluno do FIES, e, por outro lado, a própria Lei 9.870 já tem um mecanismo de punir
ou cláusulas de abusividade, ou preços considerados abusivos. Então, a gente entende que é desnecessário e, ao mesmo tempo, há uma preocupação, porque é um comitê gestor que vai ser criado, mas não tem a sua composição, como isso é feito. Há importância, e acho que isso tem sido atendido nos últimos tempos, de que esse comitê de gestor tenha a participação do segmento privado, porque ele será dos que vão receber esse recurso e vão contratar, a fim até de que se tenha um entendimento das preocupações do setor privado. Tem uma outra questão que aqui está sendo posta, aí é uma questão de fechar a conta, e realmente eu entendo quando o professor Baroni fala que não há ganha-ganha, né? É o perde-perde, e todos nós sabemos, e já era anunciado, que o FIES realmente teria as modificações. Entretanto, com a alteração do FGEDUC e com a obrigatoriedade da assinatura do FIES-GEDUC, né, no primeiro ano, a contribuição da instituição vai ser de 13% para o FGEDUC. Entre o segundo e até o quinto ano, é de 10% e 25%. Acrescido de 2% que vai se pagar para as agências bancárias, e ainda o valor financiado não virá diretamente para a instituição, vai primeiro para o banco, para depois repassar, vai ser uma ineficiência muito grande, uma dificuldade de fechar a conta. E acho que o senhor tocou num ponto que eu acho realmente importante aí. Talvez as pequenas IES vão ter uma enorme dificuldade mesmo, porque se pegar um valor de mensalidade, que ao longo do tempo não será reajustado de acordo com a Lei 9.870, acrescido ainda dos percentuais de garantia, isso vai ser realmente um grande problema, né? Tem um outro aspecto também, que eu acho que isso foi positivo, tem que se elogiar. O fórum e as entidades sempre levaram as emendas nesse sentido, que é o desconto em folha. Isso vai ser positivo para diminuir a inadimplência, né? A inadimplência é outro problema sério. Porém, salvo engano, eu gostaria que confirmasse, elevou-se o valor de cobrança do aluno, ou seja, o aluno que ficar com dívida acima de 100 mil é que vai ser cobrado do aluno. Se nós pegarmos mensalidades básicas aí, no curso tecnólogo, etc., vários alunos sabedores de que não haverá cobrança nisso, será que eles vão pagar? Entende? E a gente sabe a deficiência e o problema da cobrança disso. Embora eu lembre até num seminário que aqui foi colocado, o professor Baroni disse que, apesar de tudo, o Banco do Brasil é o melhor que tem em termos de cobrança. Então, essa também é uma grande preocupação do setor. Com relação à utilização do recurso novo, que são dos fundos constitucionais, é um bom alento. Mas a pergunta que fica é se esses recursos são suficientes para atender o FIES. A crise fiscal é grande em todos os setores, e esses fundos também são utilizados para investimentos, para financiamentos. Então, é um outro problema que também a gente encara, né? A renda foi um avanço, porque foi para a renda de 5 salários per capita, o que ela é positivo, porque anteriormente, do jeito que estava, não estava preenchendo, né? Acho que de 150 mil, salvo o melhor juízo, eles foram 115 mil vagas que foram efetivamente preenchidas. Então, corre-se o risco, e é a preocupação, dependendo do remédio, quase que mata o doente, ou seja, na verdade, as instituições vão ter que repensar muito se vão entrar, se vão ter condições de entrar, e também o aluno numa fase difícil de falta de empregabilidade. E, ao mesmo tempo, nós gostaríamos de tocar dois assuntos que são muito caros hoje para a instituição. O Fundo de Garantia foi utilizado em largas escalas, né, o dinheiro do Fundo de Garantia, para as construções que nós vimos aí, a dinheirama que foi, e os problemas decorrentes disso que está sendo apurado. E, ao mesmo tempo, alunos que estão desempregados, que têm fundo de garantia à sua disposição, e por
vezes também foram projetos nesse sentido trabalhados, a fim de que fosse utilizado para pagamento de mensalidades. Eu acho que é um assunto que deveria ser retomado. Curiosamente, quando tramitando a medida provisória, nós tivemos uma reunião com o deputado e tinha um projeto de lei que tramitando e que até é objeto de emenda também na medida provisória, que é a utilização dos empréstimos compulsórios também para financiamento de aluno, que é muito dinheiro que hoje tem. Então, eu não sei se é necessário também pensar em novas caixas a fim de que se busque recursos. No caso ainda do ensino superior, que é um terceiro tema também que é muito caro, hoje o Sistema S, para o ensino superior, ele é gasto quase R$ 1 bilhão por ano. São os famosos terceiros que vão para o Sistema S num custo de R$ 1 bilhão. Por que esse recurso, ao invés de ser destinado ao Sistema S, esse recurso que é recolhido pelas instituições não possa ficar num Sistema E, até destinando a outros recursos, inclusive para garantir, seja o FGEDUC, ou seja, para outras regras de capacitação, ou docente, ou discente. E é muito dinheiro. E o que é pior, no caso ainda do Sistema S, uma parte dele concorre ainda com as próprias instituições de ensino e cobrando mensalidade. Eu acho que eu coloquei aqui alguns pontos de questionamento, baseado, tenho certeza, naquilo que as pessoas têm nos procurado, né? Toda vez que vem um projeto de lei, um decreto, as entidades são questionadas e estão preocupadas com isso, porque realmente o FIES é uma política importante e interessante. Então, eu estou trazendo esses pontos iniciais para o debate e ficamos aqui à disposição.